Vamos voltar para a planilha? Então, vamos lá. Vamos ver. Então, vamos fazer o teste primeiro. Tá? Statistics, Summary. Vamos para a idade. Ó, clica lá de novo. Clica em Statistics, Summary. E vamos para a variável idade. Vamos colocar na prática. Não está a idade aqui. Idade está aqui. Tá? Vamos pegar, olha só, se eu clicar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 testes de normalidade. Tem uns 20, tem uns 15. Eu vou pegar o melhor que tem no planeta. Hoje, o mais indicado. Chama-se Shapiro Francia Test. Tá? Vamos fazer. Lembra que eu falei que tinha que fazer um teste para ver a curva. E você colocou aqui. Vamos colocar More Options. Clique em More Options. E deixa clicado o 25, que é o percentil, e o 75. O resto você tira. Dá OK. Vamos lá. Dá OK, dá OK. E aí, a primeira análise estatística de vocês. Eu sei que a minha amostra é composta por 60 pessoas. O maior e o menor valor da idade é entre. Tem uma pessoa com 19, tem uma pessoa com 86. E eu tenho uma média aritmética de 62 anos. Vocês acham que essa curva aqui, porque agora vai entrar a matemática, ela é uma curva simétrica ou ela é uma curva assimétrica? Está tudo indicado que, pelo nosso achismo, que ela é assimétrica. Você olha, professor, tem muita gente aí, ó. Tem uma jovem de 19 anos e tem uma pessoa idosa de 36. Não é muito distante essa idade. Ele dá a mediana. A mediana é 62.500. Lembra uma coisa assim, ó. Quando você tem essa curva bonita aqui, o que vai acontecer? Eu falei que média é 0, desvio padrão é 1. Quando é normalizado o dado, né, pelo Z-score. E quando você tiver uma curva dessa linda, é porque a mediana ela bate com a média. Então, as medidas de tendência central são 3. Eu só falei 2: média, mediana e moda. Elas vão estar muito próximas à média. Então, elas não têm muita diferença. Guardem isso. E olha só o que eu estou vendo. Olha quanto que dá a média. 62. E olha quanto que dá a mediana. 62.500, 62,5 e 62,4. Lembra da variância? Se você tirar a raiz quadrada de 146, eu tenho o desvio padrão. Então, raiz quadrada de 146, pode calcular e vai dar 12. E aí, aquela pessoa que falou assim, que eu induzi o erro, né? O que vocês acham? 19,86, a curva é simétrica ou assimétrica? Aí a aluna falou assim, assimétrica, professor. Eu falei assim, eu também acho que é assimétrica. Mas na hora que eu vejo média 62,4 e mediana 62,5, assim, matemática não é assim, não é achismo. Eu achar que a curva é para a esquerda ou para a direita é uma coisa. Agora, eu achar que a curva é calcular, aí eu já tive que mudar minha ideia. E aí, para cravar que nós estamos, eu e a outra garota que falou assimétrico, nós erramos, vem o teste de Shapiro e França e diz o seguinte: a tua curva é normal. Está escrito aqui, ó. Isso não precisa estar escrito, mas está escrito. A tua curva é normal. Por um teste estatístico de Shapiro e França. E aí vocês lembram daquele P? Então, P também tem que lembrar da curva. Para ensinar P também precisa da curva. Que lembra probabilidade, mas não é. A definição correta não é probabilidade. Mas vamos falar que seja, né? Probabilidade. Então, o que acontece no P? Se ele é maior que 0,05, os dados da curva
são simétricos, ou são iguais. Se ele é menor que 0,05, os dados são diferentes. 0,07. Ah, tem um ponto de corte aí que é 0,5. Daqui a pouco, se der, eu explico por que é 0,5. 007, está escrito já, não preciso nem perguntar. Ele é maior ou menor que 005? Maior. Se ele é maior, então a curva, pasmem vocês, ela é normal. Então eu induzi a garota ao erro e ela caiu que nem um patinho. Por quê? Uma patinha. Por quê? Porque eu falei, ó, 19, mas lembra que isso aqui é matemática. Isso não é achismo, eu acho. O que eu visualizo, se eu não aplicar a matemática está atrás do computador. A matemática está no software. Por isso que você paga caro um software para ele calcular a matemática para você. Eu não quero saber, eu quero interpretar. E aí, a hora que eu visualizo 18,86, eu já vou com minha sabedoria e digo assim: não, a curva é normal. Não precisa nem. Espera um pouquinho, mas se a média é 62 e a mediana é 62, você acha que essa curva é normal? Não é simétrica? Não, ela é assimétrica. Olha, que eu falei que média e mediana, quando eles estão iguais, no mesmo ponto, a probabilidade da curva ser. Né? Eu falei depois isso, né? E aí, na hora que você vai para cravar a matemática é cruel com você. Ela está dizendo aqui, ó, P igual a 0,07. Outra possibilidade, e também a curva lá de Gauss, pode ser feito um histograma. Vamos, statistics, histograma, coloca aqui idade. Show Normal Distribution, ok? Vamos clicar no Show Normal Distribution e vamos dar ok. A idade, a média, o desvio padrão, o mínimo e o máximo. Ele dá um resumo. E ele quer que você defina qual é o valor menor da curva e maior da curva. Vou deixar isso aqui assim mesmo, o default dele. E dá ok. Olha só a curva. Olha que curvinha. Você não estava nem desenhado. Vamos interpretar a curva? Ó, a média é o que está no meio aqui, ó. 62. Desvio padrão é isso aqui, ó. 12 e 2. 12 e 2. De fato, no visual, tem alguém que detona essa curva? Tem. Tem. Quem? Uma pessoa com 19. Mas essa pessoa com 19 foi suficientemente capaz de desviar essa curva? Resposta: não. Na interpretação, sim. No visual e no cálculo estatístico, não. Está aqui a prova. Entendeu? Olha que lindo que ficou. Aqui a gente pode formatar isso aqui, brincar de cor. Só esse statistics aqui, summary, ele acabou te dando, né? Vamos colocar a estatura aqui. Ele acabou te dando. Olha aqui que legal. A estatura, olha o que aconteceu. Vai de 1,45, bem baixinho, a 1,36, bem alto. Quanto que é a média? 1,66. Quanto que é a mediana? 1,68. Opa! As casas decimais já não estão batendo. Aí eu vou lá e olho para o teste de Chapuis-França. Olha só quem eu encontro. Olha quem eu encontro. Eu rejeito a normalidade. Eu rejeito a normalidade. Ou seja, a curva não é normal. O P é menor que 0,05? É. Ou seja, ele está dizendo que os dados são diferentes. Vamos colocar isso na figura? Vamos lá no plot do histograma. Vamos colocar a estatura. Dá OK. Vamos colocar, deixar isso aqui, o default dele mesmo. Pode ver que ele faz também de novo, um resumo. Olha só que legal. Ó, a estatura, né, embora a curva esteja assim, ela está dizendo que essa curva é assimétrica. É 1,6. 1,6, aquele traço do meio é aqui, ó. Tá vendo? O traço seria aqui, ó. E a mediana está aqui. Tá vendo? Eles estão longe um do outro. A curva está mais assimétrica. 50% dos valores estão aqui, ó. Então você pode ver que metade da curva
tem pouca, né? E outra, o grupo fica muito maior. Esse pessoal mais baixo aqui, entre 1,40 e 1,50, foi o pessoal que deixou a amostra com uma curva assimétrica. Ah, eles são culpados disso? Não. Ah, eu tenho vergonha? Não. Ah, eu não posso apresentar os dados? Não. O ser humano é assim, diferente. Acabou. Se essa pessoa de 1,48 for aquela pessoa que, dos 100 que você avaliou, que tem lesão de joelho, a idade, a altura dela é essa, cara. Apresenta em mediana e quartis e acabou. A vida segue. E nenhum dado é nem melhor nem pior por causa disso. Entenderam? E por último, o que é o P, né? Vocês são bombardeados todo dia sobre P. E o P significa assim, ó, a significância, né? O P é a significância. Ele vem de uma teoria de teste de hipóteses. Eu já pouco, assim, eu explico, mas na minha disciplina, quando eu corro com a disciplina, eu tento evitar um pouco sobre essas comparações aqui, ou utilização do termo de hipótese. Mas, assim, eu vou dizer se o problema é verdadeiro ou não. Então, eu vou dizer se a hipótese é nula ou não. Quando eu falo que eu vou testar uma hipótese, eu estou dizendo o seguinte: olha, minha gente, a média da idade daquela planilha lá, elas são iguais. O grupo 1 em relação ao grupo 2, tem dois grupos lá, ela é iguais. Essa ou seja, não há diferença. Então, é uma hipótese nula, porque não há diferença entre as idades. E aí você vai rodar a estatística e vai dizer o seguinte: olha, eu aceito ou rejeito. Só que isso, para eu fazer isso, está envolvendo erros. E um erro é tipo 1, e esse erro tipo 1 representa, tem relação com o intervalo de confiança. Então, por isso que o intervalo de confiança é de 95%. E esse 5% volta lá para a curva e coloca 95%, 100% lá. As caudas vão ser 5%, 2,5% para cada lado, e 95% vai estar no centro. Isso quer dizer o seguinte, que os resultados eles podem ser, de fato, diferentes quando eles não são. Quando é que acontece isso? Quando acontece muitas comparações. Então, o erro tipo 1 tem a ver com o 5%, o intervalo de confiança e com muitas comparações. Os resultados aparecem diferentes quando eles não deveriam ser diferentes na hipótese que eu estipulei, onde não há diferença entre as médias da idade, por exemplo, da estatura, etc. E o erro tipo 2, eu já falei, é um erro tipo 2, significa o erro sobre o tamanho da amostra, tem a ver com poder, quanto de poder que você tem. Então, voltemos para a curva. Agora a curva não pode mais sair de você. Você pode sair da curva, mas a curva não pode sair de você. E aí eu coloquei o Z-score, é um valor normalizado, onde eu falei que a média é 0 e a desvio padrão é 1. Quando a curva foi até 1,96, esses dados são iguais. Tá? Quando ele passar de 1,96, esses dados começam a passar a ser diferentes. E passou de 1,96, é isso que eu estou chamando de cauda. Eu coloco aí 2,5 para o lado direito e 2,5 para o lado esquerdo. Total 5%. Essa região aí chama-se região de rejeição. Lembra que eu falei há 10 minutos, 20 minutos atrás, falei assim, olha, quando o P for menor que 0,05, é porque os dados são diferentes. Ou seja, você rejeita a hipótese que os dados não têm diferença, porque eles têm diferença. Então, quando você pegar aquele P de 0,05, 0,10, 0,20, 0,30, 0,001, você volta para essa imagem e fala assim, nossa, 001, ele está na região da cauda ou na região central de aceitação da hipótese nula. Aí você vai falar assim, 0,001 está no 2,5, né? Está abaixo de 2,5. Se dividir por 2, está abaixo de 2,5. Bom, se está abaixo, então quer dizer que os dados são diferentes. Você rejeita a hipótese nula que não havia diferença, porque há diferença. Se o P cair acima de 0,05, que eu falei para vocês, por exemplo, cair 10, cair 15, se você dividir 10%, 15% por 2, dá 7,5. 15 por 2 é 7,5. 7,5 é região de rejeição ou região de aceitação? De aceitação.
porque 7,5 está acima de 2,5. Ou seja, os dados são iguais. Você aceita a hipótese nula. Ou seja, os dados são iguais. Essa concepção vai ser usada para todo teste estatístico. Todo teste estatístico tem essa concepção. Quando ele apresentar o P, quando ele apresentar a significância. Quando vocês forem maduros, entender tudo, você vai chegar a um ponto e vai dizer, professor, o senhor lembra quando você ensinou aquela aula lá, bônus no primeiro ano? O senhor falou de P? Lembro. Então, hoje eu já estou muito mais maduro e eu entendi que o P é uma escravidão, esse P. Para aprender, você tem que ser meio escravo dessa figura. Depois que você se voar sozinho, você vai ter suas interpretações, tá? Agora, você não pode ouvir as pessoas falarem besteira na televisão, nos papers, nos artigos, os políticos e não corrigir, porque as pessoas não sabem isso. Então, vamos lá. Significância máxima para se tomar decisão é 5%. Então, abaixo daquele P de 0,05 ou 5%, você vai rejeitar, você vai dizer que os dados são diferentes. Óbvio que você vai tomar uma decisão, você não vai aceitar esse erro tipo 1, né, de no máximo 5%. E essa confiança, ela está aqui dentro, está dentro desses 95% aqui, tá bom? Então, falou de P para você, ou falou de significância, ou falou de alfa, também pode ser chamado de alfa, você vai, na hora, olhar para essa figura e vai falar assim, puxa vida, o P é 0,02, é 2%. Se 2% dividido por 2, né, porque é metade para cada cauda, ele dá 1. 1 é abaixo de 2,5 da cauda ou abaixo de 5%? É. Então, esses dados são diferentes. Tá? Então, é isso que você vai trabalhar. É mais ou menos assim, ó. Quanto mais próximo de zero, você certeza máxima para rejeitar o H0. Quanto mais próximo de 1, certeza máxima para você rejeitar o H0. Para não rejeitar, quer dizer, para aceitar, desculpa. Então, quanto mais próximo de 1, certeza máxima para aceitar H0, que H0 significa não há diferença entre os dados. Então, em outras palavras, indica que o teste estatístico apontou a existência de uma probabilidade da diferença encontrada entre as médias da idade do grupo não foi devido ao acaso, foi devido ao próprio pergunta, coleta, a validade interna, e porque você tinha um erro adequado e encontrou uma diferença. Bom, então é isso, você não encontrou não foi devido ao acaso, poderia acontecer de qualquer forma fazendo ou não fazendo. Não, ocorreu porque você fez todo o planejamento correto, inclusive o cálculo correto. E intervalo de confiança é uma concepção que vocês precisam ter bastante, que as pessoas falam, né, bastante, em eleição eles falam, né, margem de erro, né? Então, na eleição, quando as pessoas vão na televisão falar da margem de erro, aí vocês vão entender que é o intervalo de confiança, é onde a verdade está circunscrita. O erro fica dentro do intervalo de confiança, óbvio, né? Se o intervalo de confiança de uma pesquisa é 95%, significa que a cada 100 entrevistas feitas pelo mesmo método, 95 apresentarão o mesmo resultado. Então, guardem isso, intervalo de confiança de 95. São dois valores que giram em torno ou da média, ou da mediana, ou da diferença dos valores. Vamos colocar o P em prática. Então, agora, aqui, ó. Lembra? Ó, dessa normalidade. O P foi menor que 0,01. Você aceita ou rejeita? Sai, rejeita. Os dados são diferentes. Bom, se eles são diferentes, então a curva não é simétrica. Foi essa a explicação. Aí tem outra explicação aqui. Um outro P. Esse aqui. Falei assim, o P deu 0,07. Você aceita ou rejeita a hipótese? Eu aceito. Por que você aceita a hipótese? Porque os dados são iguais. Por quê? Porque 7% cai na região de aceitação. Então, eu aceito que os dados são normais, né? Eu não rejeito que os dados não têm diferença. Os dados, eles não possuem, de fato, eles são iguais. Tudo bem? Se eles são iguais, eu vou apresentar em média. Se eles não são iguais, eu vou apresentar em mediana. Isso serve para todos os testes estatísticos. Todos os testes que vocês vão aprender daqui para o resto da vida de vocês, a concepção é a mesma. Essa é a interpretação. Os dados não ocorreram devido ao acaso. Ou os dados ocorreram devido ao acaso, né? Então,
De fato, quando eu falo 007, ou 004, ou 001, eu estou interpretando que os dados não ocorreram devido ao acaso, né? De qual aconteceram, porque de fato, mas para dizer isso, você tem que estar tudo na ponta dos cascos. Por último, vamos brincar aqui, ó. Eu tenho dois grupos. O grupo que fez terapia em solo e o grupo que fez terapia em aquática, tá? 60 pessoas. A variável E, tipo de terapia. Professor, eu quero comparar a força do grupo 1 com o grupo 2 no início do estudo. Ah, você quer? Beleza. Então vamos lá. Statistics, t-tests, que é um dos testes, independent sample t-tests, tá? Então, stats, t-tests, independent sample t-test. Ah, é aqui que você vem. Clicou aqui, você vai colocar aqui o quê? Você vai colocar a variável 1, força, e aí você vai colocar que recebeu tipo de terapia 1, e a variável força, tipo de variável terapia 2. Já está pronta para vocês. E aí, olha que legal. Primeira coisa para fazer isso, você tem que testar a normalidade. Então, você já vai testar a normalidade pelo Chapuis-France aqui. Você vai colocar que as variantes são iguais, né? E vai dar OK. Vamos ver o que vai dar. Então, primeira coisa, interpretar se os testes, se eu posso usar o teste T, e segundo, interpretar o próprio teste T, se for possível usar. Dá OK. Ó, vamos lá, interpretando. Força do grupo 1, força do grupo 2. 30 pessoas para cada lado. A média do grupo 1 é de 7,4 newtons. A média do grupo 2 é de 6,46 newtons. Muito bem. O que eu, de novo, vou induzir? Ah, professor, parece que o grupo 1, que recebeu solo, é mais forte que o pessoal da água. Opa, parece, tem um número maior aí, né? Vamos olhar para o intervalo de confiança, que é desse 7,4. Vai de 5,3 a 9,4, vai de 5,06 a 7,8. Olha o desvio padrão. Está bem alto, né? 7,4 para 5,53, 6,5 para 3. Eu estou achando um desvio padrão. O desvio padrão tem que ser mais baixo, né? Tem que representar uns 10, 15% no máximo, né? Passou de 10, 15% da média, começa a dar bololó. Eles estão dizendo que as variâncias não são iguais. Isso é um outro indicativo, além do desvio padrão alto, é um indicativo que os dados não têm distribuição normal. Indicativo. Bom, vamos lá. Vamos para o teste T, né? Um dos testes para ver a diferença da média. A diferença da média foi de 0,93 newtons. 7,4 menos 6,46. Dá 0,93. Essa é a diferença da média. Aí ele está me dizendo o seguinte: o intervalo de confiança dessa diferença da média vai disso a disso. E aí ele mete o P aqui, ó. O P é isso aqui. Isso é o P. Está escrito aqui. Tá? Ele está dizendo o P. O P é igual a 0,44. Perguntas para vocês fecharem com chave de ouro. Vocês aceitam ou rejeitam a hipótese baseada no que eu expliquei para vocês? Olha para a curva. Olha a região de aceitação e a região de rejeição. 0,44, você aceita ou você rejeita? Aceito. Aceitar significa os dados são iguais. Ou seja, 7,4 é igual a 6,46. Essa diferença de 0,93 não aconteceu. Não há diferença. É isso que você quer dizer aceitação. Fiquei feliz que você acertou. Você está dizendo o seguinte: a hipótese nula
que não havia diferença, eu aceito a hipótese nula, que era não há diferença entre quem? A força, não são diferentes. Elas são iguais. 7,4 newtons é igual a 6,46. E isso não foi devido ao acaso. Foi devido porque a pesquisa foi muito boa, e o meu N é bom e acabou. Quero acreditar nisso. Agora, tem um outro porém. Professor, as variâncias não são iguais, esses números não têm distribuição normal. Não. É um outro 500, você está certo. Eu não posso usar teste T. Eu tenho que ir para outro teste. Mas isso é para uma outra conversa. Eu estou interpretando aqui para ficar claro para vocês o que é rejeitar e aceitar uma hipótese nula, tá? Agora, se você perguntar para mim, uma pessoa que minimamente entende, você, professor, mas você pode usar o teste T nesse caso? Eu falo assim, não, não posso usar. Qual é o teste que você teria que usar nesse caso? É um outro teste chamado Mann and Whitney. Mann-Whitney. É outra coisa. Por que você tem que usar um outro teste? Porque eu não posso usar a média, nem a diferença da média, porque não tem distribuição normal. Olha aqui o Shapiro-Francia e a igualdade das variâncias. É menos que 0,05, né? 0,4, ou seja, as curvas são assimétricas. E eu já sabia que as curvas são assimétricas, porque já deu indicativo aqui, ó. Olha que alto, alto, está muito próximo. Olha a variabilidade aqui, né? Quanto menor a variabilidade, mais simétrica é a curva. Quanto maior a variabilidade, mais assimétrica é a curva. Capite?